Você deve estar se perguntando qual a importância da neurociência social. Ela estuda a ciência do comportamento humano relacionado à nossa sociedade, cultura, o ambiente que a gente vive, os nossos relacionamentos, o tipo de educação que a gente teve, quais são os princípios morais e éticos, as políticas protecionistas, assim como se os nossos pais são subprotetores, se formam pessoas dependentes. Esse tipo de proteção, entre aspas, ela é usada para manter o controle daqueles considerados inferiores, vulneráveis, e serve de fachada para o bom samaritano, seja por parte dos governos ou de pais que adotam esse tipo de comportamento. O que ocorre é que, na realidade, ambos querem dominar. Por trás desse argumento de proteção, criam-se pessoas facilmente domináveis, porque elas são vulneráveis, frágeis e dóceis. Observe como são os indivíduos destas sociedades protecionistas. Falta o pensamento crítico, acreditam em tudo que escutam, não têm discernimento, escondem quando são confrontados. Da mesma forma, agem os filhos mimados dos pais dominadores, que usam essa falsa premissa de proteção. Acabam criando filhos covardes e fracos. O nosso cérebro ele está em formação até os 21, 25 anos. E é facilmente moldável, portanto todo cuidado é pouco com as companhias, com os líderes, professores, os livros que são lidos nessa fase da vida, pois isso vai formar o futuro adulto e, consequentemente, o destino de uma nação. Para muitos é interessante implantar a vitimização, o coitadismo, a dependência, manipular a história, a realidade, os dados, as estatísticas. E esse é o ambiente propício para criar o caos, onde as mentes são dominadas pela fome, insegurança, medo e são potencializadas pela baixa cultura, baixa educação, excesso de drogas, depravação e, é claro, com a ajuda desses doutrinadores, são espalhados pelas mídias, escolas, universidades, governo. Não é à toa que todo mundo investe nos jovens. A gente acaba criando a figura do salvador da pátria e as pessoas trocam felizes a sua liberdade pela falsa segurança. E a ignorância das pessoas reforçando toda essa narrativa, porque elas são carentes de pensamento crítico e acabam contribuindo para a criação desse tipo de sociedade cujo foco é apenas sobrevivência, enquanto os outros que estão no poder se beneficiam com o dinheiro desse povo. Apesar de tudo, é possível despertar. Eu sei que dói despertar e descobrir que foi enganado, traído por décadas, que a mídia mentiu, que os políticos nunca se preocuparam com a sociedade que dizem defender, que bandido faz o que bem entende, vigaristas, corruptos, pois eles geram o caos e são dominados pela sociedade do medo. Então, nesse tipo de sociedade, muitas pessoas, doutrinadas de forma baixa, são eticamente fracos, porque essas pessoas são compradas, são dominadas. Elas acabam fazendo parte de uma rede que é possível comprar tudo e todos. E à medida que cada um vai despertando, o controle vai diminuindo. E aí essas pessoas são obrigadas a usar de força, de censura, de calar, e aí, idiotizando as próximas gerações, fica mais fácil se manter no poder. E as regras que antes eram imorais, hoje parece que virou coisa normal. Então o errado virou certo. E aí, é claro, a gente cria uma sociedade que as pessoas seguem os exemplos, e acabam achando normal, por exemplo, chegar atrasado no compromisso, faltar e não justificar, ou programar, e, no fim, não ir a consultas médicas, um total descaso com o médico e com outras pessoas que poderiam ter acesso a essa consulta ou exame. E aí essas pessoas ocupam a vaga de outras pessoas, por exemplo, quando elas estacionam em local para idosos. Esses pequenos erros, esses pequenos furtos, copiar, plagiar conteúdo de outras pessoas, tudo isso vai gerando uma sociedade sem constrangimento para o errado. São pequenas infrações que deveriam balizar o exemplo das pessoas acharem que esses deslizes não representam problema algum
e reflete sim o mau caráter de quem pratica. Felizmente, né, embora essa minoria incomode, traga prejuízo, eu repito, são minoria. A maioria faz as coisas certas, mas acaba se calando diante desse comportamento desvirtuado, que muitas vezes é criminoso, está armado, e as pessoas, é claro, têm medo de enfrentar essa realidade, e muitas pessoas desse grupinho aí que fica de boca quieta, né, são cúmplices, não, são pessoas que não agem de forma correta, né, elas acham que fazer tudo errado é o certo, né, tá tudo bem. Essas pessoas não entendem que elas estão prejudicando as outras, né? E elas devem ser colocadas em seus devidos lugares. Como ocorre em países de primeiro mundo, que quem joga lixo na rua é denunciado sim, quem maltrata animal, é denunciado sim, quem maltrata idoso, é denunciado sim, quem é corrupto é denunciado sim, as pessoas não são coniventes. Então, além de reclamar, né, não fica só na reclamação, faça a sua parte, haja.